Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Cá estamos mais uma vez para partilharmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Aqui está, meus queridos, um dos problemas do ser humano. O ser humano às vezes tenta apresentar-se com aquilo que não é. O homem teve a sua humanidade distorcida e, por que não dizer, destruída a partir do pecado lá no Jardim do Éden. Se por um lado, no Éden, o homem enche-se de vaidade e pensa ser o que não é. Por outro lado, em Jesus Cristo, nós temos o homem reconectado ao projeto de Deus. Jesus é, portanto, o projeto de homem que Deus projetou. Jesus é o projeto de humanidade que Deus projetou. E esse projeto de humanidade projetado por Deus é alguém ligado a Deus. É alguém cuja finalidade última da vida é fazer a vontade de Deus. Perceba que Jesus se esvazia de sua divindade, não usurpa ser igual a Deus. O fato das verdades divinas, as realidades existenciais estarem desnudas diante dos olhos de Jesus, não faz com que Jesus seja cheio de vaidade, seja cheio de orgulho. Pelo contrário, Jesus é homem e homem perfeito e perfeitamente homem, e como homem, ele escolhe fazer a vontade de Deus. Ele se esvazia para fazer essa vontade de Deus. Jesus é, portanto, o protótipo de ser humano que eu e você precisamos para as nossas vidas. O grande problema, meus queridos, é que às vezes nós pensamos que se nos esvaziarmos da nossa humanidade, nós conseguiremos ser um Deus menor. E não conseguiremos. A propósito, Jesus não veio para fazer semideuses ou deuses menores. Jesus veio para nos fazer sermos seres humanos de verdade. A humanidade real, a humanidade pensada e projetada por Deus, lá no começo de tudo, perdida por conta do pecado humano, Jesus veio para restabelecer essa humanidade. E esta humanidade nada mais consiste do que as boas relações entre os seres humanos e do ser humano com Deus. Aqui está então Jesus, essa humanidade perfeitamente ajustada. Quando nós perdemos essa humanidade, ao invés de nos tornarmos um Deus menor ou um semideus, nos tornamos, na verdade, animais. A Bíblia conta a história de Nabucodonosor, que quando as suas riquezas e o seu domínio aumentou muito, ele achava-se Deus ou achava-se uma divindade. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, aquele homem com tantas posses, com tanto poder aqui, ele vai para o pasto comer relva com os animais. É exatamente isso que o homem se torna quando ele perde a percepção da humanidade. Quando ele se perde, ele se torna um animal feroz e predador do outro ser humano. E um animal porque perde o contato com aquele que de fato é Deus. Portanto, eu e você precisamos ter no coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Cristo Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a condição de homem e homem inteiro, ser humano inteiro. É inteiro porque está numa relação de pertença a Deus e de concretização da vontade de Deus na sua vida. Ainda que essa vontade de Deus seja dolorosa,
Marcos nos registra no capítulo 14, a partir do versos 32 até o verso 36, que Jesus vai para o Getsêmani e com os discípulos, e lá ele pega 3 dos seus discípulos mais próximos e vai orar, mas o texto diz que Jesus está apavorado e ele pede: Pai, Abba, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Não há como chegarmos a Deus, não há como chegarmos ao sagrado se não passarmos por esse processo do esvaziamento da nossa vontade para que a vontade de Deus se concretize em nós. Não há como chegar a Deus se não passarmos pelo doloroso processo de abandono da nossa vontade, do nosso querer, para fazer a vontade de Deus. E esse processo ele é justamente doloroso porque requer renúncia de quem somos, requer renúncia dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Tende em vós, diz o texto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvazie-se de todo orgulho, de toda a humanidade imperfeita representada em Adão. E encha-se de Deus, e esse mesmo Deus fará concretizado na minha e na sua vida a sua vontade. Os últimos versos do texto de Filipenses, os versículos 9 em diante, diz que o Senhor exalta a Jesus, ele dá um nome que está acima de todo nome. Todos nós queremos ser exaltados. Pois muito bem, o caminho da exaltação é primeiro e antes de tudo o caminho da humilhação. Humilhação da nossa vontade, do nosso querer para fazer a vontade de Deus. A minha oração é que eu e você entendamos isso, que nós precisamos passar pelo doloroso, passar pelo caminho do abandono pessoal para nos encontrarmos com a vontade de Deus e encontrando-a, fazer essa vontade de Deus. E quando isso acontecer, nós seremos então seres humanos completos, porque estaremos numa união apegada, amorosa, afetuosa com Deus. União essa que Ele mesmo projetou entre Ele e nós. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças por Jesus, pelo nosso exemplo de ser humano. E agora te suplicamos, Senhor, que nos ajude a ser como Jesus. Nos ajude a ser como Jesus no sentido de que precisamos sermos seres humanos de verdade, como Jesus fora. Jesus esteve em lugar de homem e foi homem perfeito. E é isso que nós queremos, ter uma humanidade perfeita, assim como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus.